Como mudar de cidade me ajudou a amadurecer e a crescer. A forma mais prática de você amadurecer, crescer e se tornar alguém até mesmo mais confiante é se mudando. Deixando para trás familiares, amigos, a casa dos seus pais e realmente se mudando até mesmo de cidade. Foi dessa forma que eu fiz para começar a amadurecer. Foi dessa forma que eu percebi, na verdade, que estava amadurecendo no momento em que eu tomei a decisão de sair. E, é claro, não é uma decisão fácil, não é uma decisão simples, não é uma decisão que deve ser tomada de uma hora para outra. Você deve, pelo menos, se planejar o mínimo para fazer isso, não é? Na época, a primeira vez que eu fiz isso, eu tinha 17 anos e eu me programei apenas pensando, ok, quanto eu preciso para pagar 2 meses de aluguel? Então, eu levantei esse dinheiro para pagar 2 meses de aluguel, até mesmo sem saber quanto era o aluguel, eu chutei um valor e falei, bom, eu acho que isso daqui deve dar para pagar pelo menos 2 meses de aluguel em um quarto. E deu certo, eu consegui pagar 2 meses de aluguel em um quarto, mas a grande diferença é que, o grande problema, na verdade, é que eu fiquei com dinheiro apenas para comprar miojo. E durante quase uma semana, eu comi apenas miojo. Não foi bem uma semana, porque eu consegui trabalho 4 dias depois, mas durante 4 dias eu comi apenas miojo. Era uma média de 3 a 4 miojos por dia. Dessa forma eu percebi que não foi nada tão planejado assim. É claro, eu não recomendo, não indico que ninguém faça algo nesse sentido, porque deu certo porque eu não tinha opção, eu não tinha a escolha de, ok, se não der certo eu vou voltar. Na minha cabeça não tinha essa opção, entende? Não havia escolha de regredir nesse sentido. Então eu me mudei de Maringá, interior do Paraná, para Curitiba. E eu tinha saído de Maringá apenas uma vez, isso eu tinha 17 anos e havia saído de Maringá para outra cidade apenas uma vez, para morar em Joinville por um tempo na casa de uma tia. Ainda assim não era aquela experiência onde você muda de cidade e está por conta própria. No caso, quando você vai para morar com outros familiares, continua sendo algo muito seguro ainda para você, porque você tem conhecidos, você tem familiares, você sabe que não vai estar a ver navios ali. A não ser que apronte alguma coisa e os familiares virem as costas para você. Mas, de modo geral, a pessoa acaba que ela não evolui tanto quando ela se muda, mas continua vivendo com familiares. Então, quando me mudei para Curitiba, eu realmente não tinha nenhum conhecido, não tinha nenhum amigo, não tinha nada. E nessa época eu chamei um primo meu e falei, cara, você quer ir para lá comigo? Ele falou, eu aceito. Eu disse, eu pago a tua passagem de ônibus e eu pago a tua estadia também. Ele, então vamos, eu aceito. E assim a gente pegou e foi. E chegando lá, eu me lembro bem que, como eu disse, paguei o aluguel, meu e o dele, sobrou ali alguns reais para comprar miojo. E a gente pensou, pô, vamos comprar miojo para ter um pouco mais de alimentação, né? Uma alimentação por mais tempo. A gente não sabe quando vai conseguir trabalho. E ele, não, beleza, eu vou ver com uns amigos dele que tinham ficado em Maringá, podiam emprestar algum dinheiro, algo assim. Ninguém emprestou. E no dia seguinte, a gente chegou numa quarta-feira, na quinta-feira eu saí para procurar trabalho. E eu me lembro que eu pensei, o último lugar que eu quero procurar trabalho é em shopping, porque eu já havia trabalhado em shopping. Na verdade, eu tinha acabado de sair do trabalho de um trabalho em shopping. Então, na quinta-feira, o primeiro lugar que a gente foi pro shopping, para procurar trabalho lá. E encontramos um trabalho numa livraria, ele que encontrou, na verdade, daí ele falou, você não quer ficar com isso daqui e tal, querendo passar, né, a responsabilidade. Eu falei, não, eu vou, né, eu dou uma olhada nesse aí. E nós dois fomos, fizemos a entrevista, ele foi para uma área diferente e eu fui para a área do shopping mesmo. Por sorte, eu trabalhava de segunda a sábado, sábado só até às 11 da manhã, e era algo bem tranquilo mesmo, fora do horário de shopping, era das 7 às 2 da tarde, das 7 às 4 da tarde. Mas eu contei essa história para mostrar que eu precisei romper realmente com essa questão familiar e romper com essa segurança, na verdade, né, familiar, e com essa segurança de viver na zona de conforto. Então, mudar de cidade proporcionou isso, mudar de cidade forçou a esse amadurecimento, mesmo eu já sendo uma pessoa bem madura nos 17 anos, quer dizer, eu achava que eu era, pelo menos, né? Fazer uma mudança dessa forma não é algo tão maduro, não é? Hoje eu percebo isso. Mas, de modo geral, quando você vai para outro lugar, você se força a fazer acontecer, você se força a fazer as coisas e a dar certo. A não ser, é claro, que você pensa, no primeiro problema que surgir, eu vou voltar. Na primeira dificuldade, eu vou voltar. Sabe quando você vai, mas você vai com aquele sentimento já de, caramba, se alguma coisa der errado, eu sei que eu tenho aqui a minha casa, eu sei que tenho minha família, eu sei que tenho aqui a cidade onde eu moro e eu volto para cá. Quando você vai com esse pensamento, você realmente não faz o melhor de si mesmo, você não dá o melhor de si para fazer as coisas acontecerem, as coisas darem certo. Então é por isso que quando as pessoas saem para fazer intercâmbio, por exemplo, elas falam, nossa, amadureci muito, aprendi muito,
e muitas delas não querem mais voltar. Essas que não querem mais voltar são as que já não tinham uma situação tão boa onde moravam, já não eram tão abastados, vamos dizer assim, financeiramente. Então, para onde elas foram, acabou se tornando ainda mais proveitoso para elas, no sentido de amadurecimento, no sentido de oportunidades e de aprendizado de modo geral. As que acabam voltando, eu sei que vai existir regras e vai existir as pessoas que apenas voltam, porque querem e tá tudo certo. Mas a maioria que eu vejo das que acabam voltando, elas voltam porque a zona de conforto delas é muito maior aqui. Elas têm uma estabilidade muito maior, elas têm uma família que consegue trazer essa segurança e abrir portas para elas aqui. E fazer intercâmbio foi apenas mais uma coisa de rotina que as pessoas ricas fazem. Simplesmente, faz um intercâmbio de 6 meses, aprende um pouco mais ali do idioma, aprende um pouco mais sobre a cultura e depois você volta. E muitos fazem isso apenas realmente porque está na rotina, porque os pais podem pagar e porque acha legal ver nos filmes, é coisa nesse sentido. E tá tudo bem, se você pode pagar, ótimo, maravilha, não tem nenhum problema com isso, mas o foco aqui é as pessoas que se mudam pensando nesse crescimento, as pessoas que se mudam pensando em como aquilo dali vai gerar mais oportunidades e mais do que isso, vai amadurecer a pessoa e vai mostrar para ela que ela pode viver sozinha, que ela vai aprender, que ela é capaz de viver sozinha e fazer as suas coisas por conta própria. Porque enquanto você tiver alguém para te salvar, enquanto você tiver alguém ali que vai te proteger e que vai te ajudar a todo momento, não vai deixar nem mesmo você passar por alguma dificuldade, enquanto você tiver essas pessoas, você não vai amadurecer. Enquanto você não souber o que é realmente pagar uma conta, o que é realmente saber se você vai ter dinheiro ou não para suprir as necessidades do mês, enquanto você não for responsável por isso, você não vai amadurecer. E veja, eu não estou dizendo que é você, especialmente, que tenha que viver e passar por esses problemas. Por exemplo, se é um casal, talvez o homem esteja mais propenso a passar por isso e talvez proteger um pouco mais a mulher, mas isso não significa que a mulher não vai estar amadurecendo e vivenciando aquilo dali junto com ele. Os dois estão andando na mesma linha, os dois estão vivenciando e passando pelas mesmas coisas, mas de formas diferentes. Do mesmo modo que se for a mulher que estiver indo sozinha, solteira, e indo atrás, correndo atrás desse amadurecimento e desse desenvolvimento pessoal, também está tudo certo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é justamente esse, de que mudar de cidade vai te fazer crescer, vai te fazer amadurecer, vai te mostrar que você é sim capaz de alcançar os objetivos e de passar por problemas, dificuldades, sem deixar com que tudo desmorone. E eu me lembro da segunda vez que eu fiz isso, da segunda vez que eu me mudei de cidade. Dessa vez eu já tinha um pouco mais de idade, estava acho que com 25, mas foi da mesma forma, acho que até um pouco mais, acho que dessa vez, por causa da idade, eu já estava até um pouco mais cauteloso. Então eu fiquei mais receoso, eu fiquei sem entender direito se iria ou não, se deveria ir ou não. Fiquei relutante, mas eu percebi que eu comecei a refletir, meditar sobre isso. E eu percebi que se estava ligado ao que eu queria, se estava ligado àquilo que eu estava buscando, se estava ligado aos meus objetivos, então eu deveria sim ir. E se não desse certo, eu simplesmente continuava a vida, eu simplesmente continuava tocando. Porque se eu não fosse, se eu não me mudasse, eu poderia abrir mão, eu poderia deixar de viver muitas coisas apenas por medo de não ter uma certeza, apenas por medo de não ter uma garantia. E é aí que eu começo a entender, nessa época que eu começo a entender que a vida ela não é feita de garantias. A vida ela é feita de ação, a vida ela é feita por você não deixar de fazer as coisas por medo. E é assim que ela vai acontecendo. Por mais que você se planeje, por mais que você se programe e tenha exatamente, milimetricamente tudo ali pronto para você, na sua cabeça pelo menos, ou no papel, na hora que você começar a fazer, você vai ver que as coisas não vão ser daquele jeito. É tanta variável que existe no mundo que é impossível você prever todas elas. É impossível você tentar planejar tudo milimetricamente, tudo nos mínimos detalhes. E fazer isso vai apenas fazer com que você perca mais tempo e não saiba realmente como vai ser no final. Eu pensei dessa forma, eu tenho mais a ganhar do que a perder. Porque se eu consigo fazer as coisas acontecerem, eu vou progredir muito mais. Se eu fico e tento fazer as coisas acontecerem aqui, do jeito que eu estou fazendo agora, talvez eu leve mais tempo. Então, por que não? E assim eu decidi, e assim eu me mudei de Curitiba, no caso, para Florianópolis, há 5 anos atrás. Posso dizer que foi uma ótima decisão, porque eu aprendi muito, eu realmente aprendi o que é cuidar de uma casa no sentido de tentar prover, no sentido de saber todas as tarefas e os afazeres que tinham para serem feitos e realmente não deixar faltar nada. E antes, quando eu morava em Curitiba, eu não tinha esse senso de responsabilidade, porque
eu vivia apenas num quarto. Eu vivia até os meus 25 anos de idade em uma kitnet. E não tenho problema nenhum em falar isso, porque essa era a forma com que eu tinha para viver. Esse era o jeito com que eu tinha para viver. Eu havia aprendido apenas até ali, porque aquela dali havia sido a forma com que eu aprendi assim que eu me mudei para Curitiba. Eu fui sozinho, como eu disse, com um primo. A gente morou primeiro em um pensionato, né, uma casa com alguns quartos que eram alugados e as áreas em comum, cozinha, banheiro e sala de TV e de jantar. Do pensionato eu fui então para não era bem uma kitnet, era um pensionato, só que mais separado, né? E por fim eu realmente fui para uma certa kitnetzinha, que era uma kitnet improvisada na garagem ainda, e ali foi muito bom também, aprendi muito ali também. E aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu vi que se eu quisesse dar um passo além, se eu quisesse ir um pouco mais longe, eu teria que tomar essa atitude. Eu teria que fazer as coisas acontecerem. E para você fazer as coisas acontecerem, não pode ser pensando apenas nelas, não pode ser idealizando, não pode ser criando uma visão do futuro sem você fazer nada. Senão, isso nunca vai acontecer. Eu acredito sim que tudo que você tem hoje, elas foram primeiro pensadas, elas foram primeiro idealizadas em pensamento, antes de ser projetadas para a vida real. Então eu acredito sim que tudo começa no pensamento. Mas ela não pode ficar parada ali no pensamento, senão ela nunca vai acontecer. Ela realmente não vai sair do pensamento para uma ação. E se isso não acontece, ela não se concretiza. Então eu entendi isso, pensei, se eu realmente quero que algo aconteça, se eu realmente quero mudanças, quero crescimento, eu não posso ter medo da mudança. A mudança muitas vezes ela vem para algo bom, desde que você consiga extrair esse algo bom dela. Porque aqui em Florianópolis, depois, nos últimos 2 anos, eu comecei a passar por alguns problemas bem sérios, que julgo eu, porque problemas psicológicos para mim são problemas sérios, mas ainda assim, e até mesmo problemas profissionais, no quesito de confiar em pessoas, no quesito de ser traído por pessoas que eu imaginei que fossem amigos, mas ainda assim, tudo isso hoje eu consigo enxergar como aprendizado, tudo isso eu consigo enxergar como lições que você só vai aprender passando por elas na vida. E todo mundo precisa passar por essas lições. Quem sabe eu abordo esse tema também mais pra frente. Mas dessa forma eu fui entendendo que, ok, os problemas que vão vir são problemas que fazem parte da vida. Mas isso não vai me impedir de continuar progredindo, não vai me impedir de continuar amadurecendo. Então, por isso que hoje eu vejo que realmente se mudar de casa, se mudar de estado, se mudar até mesmo de país, só tem a trazer benefícios para você quando você não pensa em desistir. Quando você entende, você sabe que problemas podem surgir, dificuldades podem aparecer, as coisas podem não andar como você planejou, mas se você se mantém em ação, se você se mantém em movimento, você pode ter certeza que as coisas vão melhorar e que você não vai passar por nenhum aperto tão grande assim. E mesmo que passe, você sabe que vai ser temporário, porque você continua em movimento. Enquanto você estiver em movimento, as coisas vão continuar acontecendo e é apenas questão de tempo para você sair do olho do furacão, né? Sair do problema, sair das dificuldades. E no momento que você sair desses problemas, dessas dificuldades, você vai conseguir olhar para trás e ver como aquilo dali te deixou mais forte. Desde que você faça essa análise, né? É importante ter essa análise para entender e refletir sobre isso, sobre o que você pode aprender com as situações. Mas nada disso, agora que eu notei, a câmera foi abaixando, mas nada disso vai acontecer se você ficar estagnado, nada disso vai mudar se você continuar vivendo na casa dos seus pais, vivendo próximo ali da sua família, vivendo sempre pedindo ajuda para um familiar, ou talvez, quem sabe, dependendo do emprego de um familiar. Veja, não há problema nenhum nisso, não é esse o ponto, mas você já se perguntou, e se esse familiar vier a morrer? E se esse emprego que você tem na empresa desse familiar vir a falir? Ou e se ele simplesmente quiser fechar as portas e não quiser continuar com o trabalho? Ok, são coisas genéricas, mas se isso acontece e você não sabe como se virar sozinho, é como se você realmente voltasse para os seus 18 anos e agora você se vê iniciando uma jornada no mundo. Mas talvez você não tenha mais 18 anos, talvez agora você tenha 25, talvez agora você tenha 30, 35. Então é importante se fazer essa pergunta e saber que se algo acontecer, você vai conseguir se virar? Ou você vai voltar para a casa dos seus pais, ou você vai voltar para a casa dos familiares, ou você vai pedir ajuda. E não, novamente, é muito importante reforçar isso, não há problema nenhum em você precisar de ajuda. Não há problema nenhum em você pedir ajuda em momentos que você realmente esteja passando por dificuldades. O problema é quando você nem sequer espera passar pela dificuldade e você já fica ancorado, se mantendo por esses parentes, por esses familiares. E em algum momento, esses seus familiares também tiveram que tomar a decisão de se tornarem essa âncora, se tornarem esse chefe da família. E por que isso aconteceu? Porque eles viram que talvez quem eles tinham como chefe, talvez quem eles tinham como líderes da família, já não estavam mais ali para
ajudar eles sempre no momento que eles precisaram. Então esse amadurecimento é importante por causa disso, para que você se torne essa pessoa com quem os outros podem olhar e pedir ajuda também. Olhar e saber que podem contar também com você, que você vai saber como resolver os problemas deles, porque você sabe resolver os teus problemas e você não precisa, e você não depende, na verdade, de outra pessoa para te ajudar. E aí você entende que você se tornou um adulto. E aí você entende que essa é a vida adulta. Então esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Esse foi o vídeo número 57. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no vídeo de amanhã. Forte abraço e valeu!